Eu vou tratar, ou queria passar aqui muito rapidamente duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, trazer aqui alguns dados e alguns indicadores sobre um tema que foi amplamente tratado no primeiro período da manhã, que tem que ver com esta questão da produção e do consumo dos plásticos. Para depois, então, poder abordar aquele que era o foco, ou que quer que seja o foco da minha intervenção, que é de facto a questão da reciclagem, ou seja, uma das estratégias para garantir um consumo sustentável passa efetivamente pela reciclagem e queria falar um bocadinho sobre a reciclagem, sobretudo no contexto da área de atuação ou da área de intervenção da Valor Sul. Ora bem, sobre alguns indicadores, muito rapidamente lembrar que o plástico representa atualmente um volume mundial de negócios de cerca de 560 mil milhões de euros, dos quais 230 mil milhões estão relacionadas com as embalagens de plástico. Portanto, este era um primeiro indicador que eu queria aqui deixar. O que é que ele representa do ponto de vista económico? O que é que representa a produção de plásticos? Depois, sobre o impacto, penso que já foi falado, não ia perder muito mais tempo sobre isto. Outro indicador que gostaria de aqui sublinhar tem que ver com a produção mundial e, portanto, dizer-vos que, e isto parece-me importante, entre 2011 e 2015 a produção mundial de plásticos cresceu cerca de 13%. Portanto, estamos a falar aqui numa tendência claramente de crescimento e este é também um indicador naturalmente a reter e a ter presente. Um terceiro elemento que é muito importante tem que ver, ainda no slide anterior, tem que ver com a taxa de reciclagem. Portanto, se nós olharmos para a taxa de reciclagem dos vários materiais que fazem parte dos resíduos urbanos, percebemos que há uma grande diferença em termos da taxa de reciclagem entre o plástico e os restantes materiais. E este é também um indicador que me parece importante e queria aqui realçar. Bom, para terminar este primeiro ponto muito breve, deixar aqui duas ou três notas sobre aquilo que nos parece que deve ser o contributo para a construção deste consumo sustentável. Parece-nos que o consumo sustentável, quer num plano mais macro a nível mundial, quer ao nível dos Estados, quer mesmo num nível mais micro, ao nível das regiões dentro de cada um dos Estados, passa fundamentalmente, não só, mas passa fundamentalmente por uma intervenção profunda nestas 5 áreas que aqui identifiquei. Em primeiro lugar, a prevenção, e isto já foi aqui amplamente tratado, portanto, diminuir a produção, diminuir o consumo dos plásticos é um aspecto particularmente importante. Depois a questão do ecodesign que aqui foi também falada no primeiro período, é fundamental, de facto, melhorar a concepção e apoiar a inovação para garantir que, de facto, os plásticos e os produtos de plástico são mais fáceis de reciclar. Hoje isto não acontece, quer dizer, nós vamos ao supermercado, compramos um saco do pão e o saco do pão metade é papel, metade é plástico e, portanto, depois ficamos aqui com um problema. Ou as cápsulas do café, acontece exatamente a mesma coisa, portanto, este é um aspecto também importante. Depois, também ligado com a questão da reciclagem, a aposta na recolha seletiva, portanto, não há reciclagem se não houver recolha seletiva, é fundamental apoiar, trabalhar para garantir a expansão e a melhoria da recolha seletiva dos resíduos, das embalagens e dos resíduos de plástico. Já falarei um bocadinho mais sobre isto. Depois, expandir e modernizar a capacidade de triagem e de reciclagem. Os resíduos, depois de recolhidos, são objeto ainda de uma triagem para depois poderem ser reciclados. Este é também um aspecto importante. E, por outro lado, precisamos também de mercado que garanta esta economia circular, portanto, de facto, a produção ou a reprodução de novos materiais a partir dos materiais que são reciclados. Bom, dizer-vos que, do ponto de vista da intervenção a este nível, e de manhã, enfim, nas intervenções que eu ouvi, isto ficou claro, mas eu queria aqui reforçar, este problema dos plásticos é claramente um problema complexo,
que exige, e esta é a sensibilidade que temos, exige de facto uma intervenção sistémica, com uma intervenção a vários níveis, com uma intervenção forte por parte dos Estados, de organizações internacionais, das autarquias locais, das empresas, dos consumidores e, portanto, é necessário de facto uma intervenção multinível para nós conseguirmos um impacto e um resultado significativo nesta matéria. Agora, entrando especificamente na questão da reciclagem dos plásticos, aqui há alguns dados de enquadramento para discutirmos este problema em concreto. Queria sublinhar, em primeiro lugar, que, só para nos situarmos do ponto de vista da produção de resíduos, que isto tem a ver com a média, portanto é um número médio, um europeu por ano utiliza 15 toneladas de materiais que acabam por dar origem a 4,5 toneladas de resíduos, das quais 438 quilos são resíduos urbanos e, portanto, isto dá-nos a dimensão e a importância da produção de resíduos, em termos gerais, que nós temos neste momento no quadro da União Europeia. Depois, dar-vos aqui uma nota, só para percebermos o circuito que acontece aos resíduos, não é? Só para termos aqui um bocadinho a noção. Os resíduos que surgem por via do nosso consumo, que nós produzimos por via do consumo, depois são colocados em ecopontos. Portanto, nós separamos os resíduos, colocamos nos ecopontos e depois eles são transportados, e este é um outro nível, são transportados aqui na área dos municípios de Loures e Odivelas, são transportados pelos CIMAR, são transportados para estações que fazem o tratamento e a valorização desses mesmos resíduos. Depois falta a seta para, enfim, através da reciclagem, serem produzidos novos produtos com os materiais da reciclagem que depois voltam a entrar novamente no consumo. Mas pronto, isto dá-nos uma ideia do que é que isto representa. A Valor Sul está ali naquele último patamar e, portanto, recebe os resíduos aqui da área da Grande Lisboa e do Oeste, como eu já vou explicar, e procede ao tratamento e à valorização desses mesmos resíduos. Só uma nota muito rápida sobre a Valor Sul. A Valor Sul é uma empresa que existe desde 1994, portanto está a fazer 25 anos, e o maior acionista da Valor Sul é a GF, sendo que o município de Loures, onde estamos hoje, é o terceiro maior acionista da Valor Sul. A Valor Sul tem uma área de intervenção relativamente alargada, portanto, neste momento apanha, enfim, uma área que integra 19 municípios, 5 da área da Grande Lisboa e os restantes da área do Oeste, e portanto, força. E tem, já agora, dar-vos também nota disto, do ponto de vista do seu modelo técnico, possui aquele conjunto de equipamentos com os quais procede ao tratamento e à valorização dos resíduos. Portanto, centros de triagem, ecocentros, tem uma central de valorização de energética, uma instalação de tratamento e valorização de escórias, etc. Bom, entrando agora aqui na questão propriamente da recolha seletiva, deixando aqui 3 ou 4 notas para o debate e para a nossa reflexão, dizer-vos que, enfim, um dos equipamentos que nós temos onde procedemos à triagem é o Centro de Triagem do Lumiar, que recebe os materiais da recolha seletiva da região de Lisboa, dos 5 municípios que trabalham connosco, que são Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora e Vila Franca de Xira. Dizer-vos que em 2018 nós recebemos neste centro de triagem, apenas destes 5 municípios, 68 mil toneladas de resíduos, dos quais cerca de 20 mil são vidro, cerca de 18 mil são embalagens, incluindo-se aqui naturalmente os plásticos, e depois cerca de 30 mil são papel, cartão. Isto dá de facto uma noção da dimensão e da importância que neste momento a recolha seletiva já tem aqui neste âmbito. Se compararmos os dados, incluindo aqui também a região do Oeste, percebemos que a região de Lisboa tem aqui naturalmente um peso substancial e um peso muito mais importante. Depois, em relação a Loures, só para termos aqui uma ideia de como é que tem, enfim, corrido esta área da recolha seletiva,
depois de um salto negativo de 2011 para 2012 e de um período de alguma estagnação, aquilo que se verifica é que sobretudo a partir de 2016, o volume das toneladas recolhidas no âmbito da recolha seletiva tem vindo a subir gradualmente e de forma sustentada, e este é de facto um dado positivo e um indicador positivo que aqui queria deixar. Outro indicador que me parece importante, comparando aqui 2 anos recentes, 2017 e 2018, e agora já no âmbito da Valor Sul, portanto dos 19 municípios da intervenção da Valor Sul, e olhando para a recolha seletiva, aquilo que verificamos é de facto também uma subida, e uma subida importante, uma subida substancial, quer ao nível do papel cartão, quer ao nível das embalagens, sobretudo a estes 2 níveis. E dizer-vos também que em 2018 cada habitante da área da Valor Sul enviou em média 50 quilos de materiais para reciclar. No município de Loures, o indicador também é positivo. Ainda antes, portanto, o referencial que temos, no outro a seguir, é que também comparando 2017 com 2018, temos aqui uma subida muito significativa no papel cartão e uma subida importante ao nível das embalagens. No vidro temos uma estagnação e, portanto, há aqui esta... Bom, estes indicadores, o que é que eu vos queria dizer sobre estes indicadores? São indicadores que representam que, efetivamente, há bocadinho ali fora estava a conversar sobre isto, esta área, da recolha seletiva e da reciclagem tem feito um caminho, não é? Nós podemos olhar para o copo meio vazio ou para o copo meio cheio. Se nós olharmos para o tratamento dos resíduos há 20, 30 anos atrás e para aquilo que é a realidade do país hoje nesta matéria, houve de facto uma transformação e uma evolução muito grande. Agora, ainda temos um copo meio vazio, não é? E, portanto, há ainda aqui um longo caminho a fazer nesta matéria e nós na Valor Sul dar-vos este dado também, nós fazemos a caracterização dos resíduos indiferenciados que recebemos e no contexto dos resíduos indiferenciados ainda temos uma quantidade muito grande, quer de plástico, quer de outros materiais que podiam ser reciclados. Portanto, há aqui de facto um longo caminho ainda a fazer. Bom, relativamente ao trabalho que há a fazer e concentrando-me aqui na recolha seletiva, parece-me que há aqui 3 aspectos, ou parece-nos que há aqui 3 aspectos que são cruciais para nós podermos melhorar os resultados que temos na recolha seletiva e depois ao nível da reciclagem também. Em primeiro lugar, um aspecto que já foi aqui amplamente colocado de manhã, que é a questão da sensibilização. Nós ainda temos muitas pessoas que não fazem a separação dos materiais, continuam a não fazer a separação ou continuam a fazer mal a separação. Nós depois, quando recebemos os materiais nos nossos centros de triagem, verificamos exatamente isto. Portanto, há uma percentagem muito significativa de refugo porque, no contentor amarelo ou no outro tipo de contentores, nós colocamos alguns materiais que não devíamos ali colocar. E, portanto, esta questão da sensibilização, da informação, da educação, é de facto uma área fundamental e na qual teremos que continuar a apostar. Outro aspecto que para nós é muito significativo do ponto de vista do impacto ao nível da recolha seletiva tem que ver com a proximidade dos ecopontos. Portanto, está demonstrado, nós já fizemos várias experiências neste plano, que a proximidade dos ecopontos relativamente à habitação das pessoas determina uma alteração ou facilita a alteração de comportamento, garantindo aqui um impacto significativo do ponto de vista da recolha seletiva. E, portanto, uma aposta é, de facto, garantir esta proximidade, colocando mais ecopontos ou qualquer outro sistema que garanta o aprofundamento desta proximidade. E o terceiro e último elemento que queria aqui sublinhar tem que ver com a existência de um bom sistema de recolha dos resíduos, ou seja, é também determinante para o comportamento dos cidadãos e dos municípios garantir-se um bom sistema de recolha dos resíduos. Se a pessoa chega aos contentores e o contentor está cheio, a pessoa fica ali numa situação de algum impasse, sem saber muito bem o que é que há de fazer, se há de trazer novamente os resíduos para casa, se há de deixar ficar ali ao lado. E, portanto, estes são 3 aspectos que, na nossa opinião, e nós na área da Valor Sul, nós na área da Grande Lisboa não fazemos a recolha, fazemos só o tratamento e valorização. Na área do Oeste fazemos a recolha, o tratamento e valorização e, portanto, são 3 áreas nas quais temos vindo a trabalhar e a apostar bastante.
Para terminar, deixava aqui apenas uma nota final de reflexão para este debate que está, de alguma forma, a procurar identificar aquilo que é possível e a refletir sobre aquilo que é possível e é desejável fazer para garantir um consumo sustentável. E a ideia era basicamente esta, de que a questão ambiental e a questão dos plásticos não se resolve apenas com uma atuação ao nível do consumo ou mesmo do ponto de vista da tecnologia. Ou seja, os problemas ambientais e este problema em concreto não são problemas individuais que nós podemos remeter para aquilo que é o comportamento individual das pessoas, nem podemos ficar à espera, como eu já ouvi em alguns fóruns como este, não podemos ficar à espera de uma forma, eu diria, ingênua e conservadora, que um dia se invente uma qualquer tecnologia que de repente, de forma milagrosa, resolva todos os problemas que nós temos nesta matéria. Como disse, e terminava com isto, este problema é um problema político, é um problema complexo, que exige uma resposta sistémica, uma resposta que exige a intervenção de um conjunto alargado de entidades nacionais, internacionais, locais, mas também, naturalmente, a participação da sociedade civil com as associações de defesa do ambiente e os cidadãos, as empresas, etc. E, portanto, só através de uma intervenção sistémica é que nós conseguimos ter um resultado substancial, significativo e um impacto grande nesta área. Obrigado.